CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda o sistema ESG na indústria. Eu converso com Fernando de Riso, CEO da Tupy, multinacional brasileira do setor metalúrgico, com foco em fundição, usinagem e montagem. A Tupy tem 83 anos de história, 15 mil funcionários e quase 85% das suas receitas são provenientes de exportações. Fernando, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, participar desse bate-papo, porque a gente aprende muito nessas conversas e poder contar um pouco da nossa história e sempre aguardando novas contribuições dos ouvintes, de todos os participantes, porque é assim que a gente cresce, escutando toda a sociedade. Tá? Para começar, eu queria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte como é a atuação da Tupy. Eu sei que ela atua em vários segmentos: transporte, infraestrutura, construção civil, setor agrícola. Tem, então, um portfólio muito variado, né, Fernando? Então, nós somos um fabricante, Rosana, de componentes estruturais para bens de capital. Tá? Esses bens de capital são as máquinas que geram saneamento, que produzem alimentos, que transportam alimentos, que geram infraestrutura, rede de esgotos, levam água potável às pessoas, promovem a construção de moradias seguras. Então, esse é o desenho, isso acabou se tornando o nosso propósito, não é? Em torno de constituir uma vida digna à sociedade. A gente entende que no mundo nós temos ainda muita desigualdade, muita gente não tem acesso à energia, muita gente não tem acesso à água potável, à coleta de esgotos, e a companhia fabrica produtos que ajudam a tornar esse processo mais eficiente, mais econômico e, obviamente, podendo alcançar uma fração maior das populações. E, obviamente, em escala global, Rosana, a Tupy é a maior empresa do setor no mundo, tá? Evidentemente, nós somos mais fortes no Ocidente, na América do Sul, na América do Norte, na Europa. E os nossos clientes, essencialmente, são todos os fabricantes de máquinas de construção, de máquinas agrícolas, de colheitadeiras, de tratores, de caminhões. Então, essencialmente, esse é o painel da companhia. É uma companhia que cresceu desenvolvendo tecnologia e promovendo educação a seus funcionários. Acho que a gente tem um papel social muito importante de inclusão, que nós trouxemos as pessoas, normalmente nós trouxemos pessoas de outras regiões para trabalhar na nossa fábrica, e essas pessoas nós ajudamos com moradias, nós ajudamos eles a uma formação técnica adequada para que a companhia pudesse competir internacionalmente. E por isso que hoje a maior parte das nossas receitas, quase 85%, vem do exterior e não vem exatamente do Brasil. Mas é um grande orgulho para nós trabalhar nessa empresa. Ser um player importante, um player global, exige de vocês, claro, um altíssimo grau de governança, porque a competição internacional é muito acirrada. Como é que vocês fazem para se manter nesse patamar bem elevado em meio a tantas exigências que a gente vê do mercado externo? Então, Rosana, a governança é essencial para a sustentabilidade do negócio, né? Para a atração dos investidores, para que a gente consiga atrair capital para crescer, né? E todos os outros impactos ao redor. Né? Então, dessa forma, quer dizer, a companhia foi se posicionando, ela foi ganhando respeito, os nossos clientes exigem que a companhia tenha seus compromissos também. Então, para que nós pudéssemos participar desse setor mundialmente, a companhia também precisa atender uma série de critérios. Isso a gente faz até naturalmente, acho que isso está até na massa da companhia, né? Na forma que nós crescemos, junto com a comunidade, e desenvolvendo produtos que permitam, né, a melhoria de vida das pessoas e a longevidade da sociedade. Acho que tem muito disso, porque quando você chega com a rede de esgoto, quando você ajuda a construir um hospital, quando você ajuda a dar energia, que as pessoas tenham alimentos saudáveis, você está cumprindo esse papel e aumentando a vida da sociedade. Acho que a companhia está muito inserida nesse contexto mundial. Fernando, você mencionou que a Tupy nasceu lá em 1938, já com esse foco em inovação e educação.
Sim. Hoje, vocês emitem relatórios de sustentabilidade que são muito robustos, mas a partir de quando a Tupi percebeu que precisava mesmo aderir ao sistema ESG? Aí, Rosana, em 2001, nós emitimos um primeiro relatório baseado na metodologia Ethos, tá? Então, ali nós já estávamos observando uma série de critérios. Obviamente, isso é uma jornada, isso não é um tema que nós estamos resolvidos, não estamos, acho que tem uma série de iniciativas em andamento, é uma jornada, né? Eu vi uma colunista mencionar, Sônia Favaretto, dizendo que isso não é uma corrida, é uma maratona, e Uhum. nós estamos envolvidos nessa maratona, mas estamos preparados, né? Nós nos preparamos com todas as condições para percorrer esse processo todo, tá? Então, desde então, e hoje nós usamos a metodologia GRI para medir, então nós revelamos todos os nossos impactos, os impactos sociais, os impactos ambientais da nossa operação, e aí nós estamos aí traçando os compromissos que nós vamos seguir para melhorar o nosso desempenho nos próximos anos e nas próximas décadas. Eu acho que essa é a jornada que todas as empresas deveriam se engajar. Tradicionalmente, as grandes corporações, como a Tupi, sempre consideram os riscos G de governança e tem muito foco em aspectos como a contabilidade financeira, os relatórios das práticas, o papel da liderança no conselho de administração, né? Com relação, por exemplo, à corrupção, à questão ética nos negócios e também a remuneração dos executivos, que muitas vezes já está atrelada a metas de redução de impacto socioambiental. Mas como é que fica a questão das outras letrinhas do sistema ESG? O E do environmental, que é o meio ambiente, e o S do social, que é o lado social. Então, hoje nós já temos atrelado na remuneração dos executivos um trecho vinculado ao ISD, principalmente no nosso caso, nós temos, acho que o propósito da companhia está muito vinculado ao S, né, que é o social, que é o papel do nosso produto na sociedade, né, e aquilo que nós geramos nas comunidades em que nós atuamos, o benefício que nós geramos, seja pela educação, por dar cidadania às pessoas, por ajudá-los em diversos aspectos, né? Na pandemia, nós fizemos um trabalho excepcional com as comunidades que nós operamos, cedemos as nossas instalações para que a cidade utilizasse para tratar os pacientes, para a triagem dos pacientes. Hoje, o maior centro de imunização de Joinville, por exemplo, é dentro da Tupi. Nós cedemos as instalações, demos toda a infraestrutura. Do ponto de vista, o G, como eu falei, ele é importante para o negócio, né? Para a manutenção do negócio, para a preservação, para a transparência do nosso negócio, para o crescimento dele. E, obviamente, o E ele tem um impacto importante, porque o nosso produto, não só das nossas operações, as nossas operações emitem gases de efeito estufa, e nós estamos trabalhando, é uma jornada longa, nós temos que ser nós temos que ter um equilíbrio aqui, porque eu não posso abrir mão dos outros aspectos, porque se eu for exclusivamente no aspecto ambiental, eu posso perder no aspecto econômico. Então, nós estamos engajados com tecnologias, com desenvolvimento de tecnologias que possam reduzir esse impacto e também com o produto que nós fornecemos, que ajuda os nossos clientes a reduzir o impacto. Esse projeto de reciclagem de baterias é um caso típico, que vai ajudar os nossos clientes na jornada dele. O projeto de hidrogênio é outro caso, que é o foco da nossa pesquisa e desenvolvimento, é em descarbonização, essencialmente, né? Eu acho que esses são os primeiros projetos que a gente fala com o mercado, mas tem muitas coisas acontecendo com reciclagem de painéis solares. Nós somos um grande reciclador, né, Rosana? A gente recicla mais de 550 mil toneladas por ano de resíduos da sociedade. Se imaginar, são quase 25 mil caminhões que entram na companhia de resíduos da sociedade, que nós aplicamos conhecimento que nós desenvolvemos internamente e com universidades brasileiras, e esse conhecimento converte esses resíduos em produtos que nós exportamos e nós trazemos riqueza para o país. Então, acho que essa é uma grande fotografia que a gente tenta encontrar um equilíbrio neste tripé, né? Vamos então destrinchar aqui para o nosso ouvinte cada um desses projetos. Você menciona essa parceria com a USP de reciclagem de baterias. Isso é muito interessante porque hoje a gente vê o carro elétrico virando uma grande estrela. Todo mundo quer ter um carro elétrico. Só Exato. que quando você tem um veículo assim, você tem que pensar também no ciclo de vida dele, porque as baterias têm uma série de matérias-primas
metálicas que são não renováveis, podem prejudicar muito o meio ambiente, e à medida que você tem uma parceria com uma universidade importante como a USP para fazer a reciclagem, né, desse produto, me parece que é uma decisão muito acertada. Então, Rosana, a gente entende que tem uma oportunidade no mercado, né? Primeiro, porque os nossos clientes estão nessa jornada e a gente que tem o elo da cadeia que está faltando é como reciclar esse componente. É um componente muito complexo, porque ele tem metalurgias muito complexas, e aí vincula com a Tupi, que a Tupi é uma empresa de metalurgia, que nós entendemos da combinação de elementos químicos, e nós fomos estudar, já estamos estudando isso há alguns anos, como que nós poderíamos realizar isso, tá? Então, nós, depois de uma série de análises, nós resolvemos fazer esse projeto junto com a USP, tá? Esse projeto ele envolve de 15 a 20 pesquisadores, são mestres, doutores e alguns engenheiros da nossa equipe. Nós vamos investir 4 milhões de reais nele, né? E a gente planeja, num período aí de 18 meses, chegar à melhor tecnologia ambientalmente correta, porque muitas dessas baterias estão sendo queimadas hoje para serem reaproveitadas, e não é um bom processo. Nós estamos tentando encontrar um processo que se chama hidrometalurgia ou alguma coisa semelhante que chama lixiviação, que é uma forma de que nós estamos tentando maximizar a recuperação dos elementos da bateria. Acho que isso ele vai fechar o elo da cadeia dos nossos clientes estão procurando por isso, eles precisam de soluções nesse sentido, e eu acho que a companhia tem totais condições de entrar nesse mercado e avançar nas próximas décadas nesse setor. Tá? Vamos falar agora então do hidrogênio verde. Eu sou apaixonada por esse combustível, que é o combustível do futuro, né, Fernando? Todo mundo na maior expectativa, porque de fato ele vai conseguir nos ajudar a zerar nossas emissões de carbono. Então, fala um pouco dessa parceria que vocês travaram com duas organizações internacionais para desenvolver um motor de combustão interna de alta eficiência movido a hidrogênio verde. Então, Rosana, a Tupi é um fabricante de materiais, né? Nós entendemos de materiais que permitem que nossos clientes façam melhor uso de combustíveis, nesse caso, ou que produzam máquinas e equipamentos eficientes. Tá? Nós entendemos, a gente tem analisado as alternativas que tem na sociedade, temos uma jornada importante até o hidrogênio, que vai passar pelos biocombustíveis, pelo etanol, pelo biodiesel, pelo HVO, pela uma série de coisas. E toda vez que você trabalha com combustível diferente, Rosana, você tem interações com os materiais, que você pode ter corrosão, a ferrugem. Se você jogar álcool dentro de um motor diesel, você acaba tendo corrosão, então você tem que melhorar o material. O hidrogênio ele causa alguns problemas. Então, nós fizemos esse projeto porque nós queremos desenvolver os materiais que serão usados para trabalhar com hidrogênio. Então, esse projeto visa... é um projeto que ele vai ocorrer em fases, com uma empresa austríaca que desenvolve motores, e essa empresa austríaca, o nosso objetivo é chegar a uma taxa de eficiência que será comparável aos melhores componentes que existem no mundo, tá? Então, a gente entende que a aplicação disso ao mercado deve ocorrer alguma coisa como 7 a 10 anos adiante, tá? Ainda é cedo porque nós precisamos ter hidrogênio verde. Se nós não tivermos hidrogênio verde, nada disso adianta. E para ter hidrogênio verde, eu preciso ter muita eletricidade disponível. Então, esse é um equilíbrio, mas eu não tenho dúvida, Rosana, que algumas regiões do mundo vão utilizar essa alternativa. Eu acho que o Brasil é um lugar que nós vamos ver. Por quê? Porque o Brasil você tem excedentes de energia eólica em algumas regiões, excedentes de energia solar, que precisam ser convertidas em, por exemplo, hidrogênio, que é uma forma de você transportar energia para outra região consumidora. Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Como a Alemanha tem feito projetos com a África para produção de eletricidade com usinas fotovoltaicas na África e transporta o hidrogênio para ser consumido na Alemanha. Então, é nesse conceito, evidentemente, nós estamos olhando não só para o Brasil, estamos olhando para os nossos clientes nos Estados Unidos e na Europa, e nós entendemos que vai ter uma aplicação muito importante, aí tem muitos projetos nascendo nessa direção, e sem dúvida a companhia sempre teve na vanguarda da tecnologia de materiais, da metalurgia, e nós não vamos abrir mão agora, acho que nós estamos muito engajados nessa intenção. Ainda falando do pilar ambiental, vocês, por exemplo, investem em recuperação de áreas degradadas,
buscam essas soluções climáticas naturais? Sim, nós fazemos, né? Nós temos, na verdade, 5.200 hectares de matas nativas que nós preservamos na companhia, tá? Aqui na região do estado de Santa Catarina, são muitas fazendas espalhadas que nós preservamos, a gente tem realmente um estoque importante de CO2, mas as nossas operações, elas são isoladas, a gente não... O nosso sistema de água, nós coletamos toda a água que utilizamos no processo, tratamos e reaproveitamos, nós coletamos areia, reaproveitamos ou colocamos no acondicionamento correto dentro da nossa instalação. Então, esse é o desenho, depende, evidentemente, do impacto de cada um, nós temos tomado. Mas a gente tem investimentos contínuos nessa direção, todos os anos nós continuamos a investir, vamos investir nos próximos anos também, porque à medida que você desenvolve novas tecnologias de recuperação de materiais, você precisa fazer uma melhoria, um incremento, para poder ter um avanço e, evidentemente, ganhar mais eficiência. E, hoje em dia, o conceito, você falou de ESG, o ESG ele tem que estar na cultura da companhia. Sim. Ele tem que passar o comportamento dos funcionários. Então, nós vamos deixar de buscar exclusivamente eficiência econômica para buscar efetivamente a eficiência global, a eficiência ambiental agregada de todo esse sistema. Então, a gente precisa que isso entre na massa, no pensamento da companhia, e assim nós vamos conseguir avançar. Você diz que não é só eficiência econômica que vocês buscam, mas já que você tocou nesse assunto, eu quero te perguntar se os critérios ESG têm criado valor no fluxo de caixa da empresa. Se você nota, por exemplo, crescimento de receita, redução de custo, diminuição das intervenções regulatórias ilegais, aumentos de produtividade dos funcionários, otimização dos investimentos por conta da adoção da agenda. Olha, Rosana, eu acho que às vezes é até difícil medir, mas evidentemente a nossa expansão na Europa, nos Estados Unidos, ela demanda que a companhia cumpra determinados elementos, determinados regramento. Isso está aqui dentro, quer dizer, a nossa capacidade de desenvolver tecnologias que permitam que esses clientes melhorem os seus produtos, essencialmente é isso, porque a gente faz materiais, a gente consegue entregar materiais melhores que permitam que eles sejam mais eficientes, obviamente permite que a companhia cresça e avance. Também nas nossas emissões de dívida, todo o nosso relacionamento com o mercado de capitais, o interesse na companhia, sem dúvida nenhuma, isso é essencial para que os investidores continuem investindo na companhia e que isso permita que nós continuamos a investir e crescer em todas essas áreas que eu já mencionei para você. Recentemente, vocês realizaram a aquisição da parte de fundação de ferro da Texid, né? E Isso. com isso, vocês passaram efetivamente a ser um dos principais players do mercado de fundição de blocos e cabeçotes do mundo. Eu fiz bem a lição de casa, hein, Fernando? Perfeitamente, estudou tudo. Obrigado. Não fosse por essa entrevista, eu nunca saberia falar de mercado de fundição de blocos e cabeçote, mas enfim, para dar a dimensão da grandiosidade da Tupy. Para a aquisição da Texid, vocês também olharam essa agenda de sustentabilidade da empresa? Sem dúvida, porque, evidentemente, nós estamos olhando para necessidades da sociedade, quando nós projetamos o futuro, entendemos, por exemplo, vamos dar assim, as demandas na América Latina e na África de saneamento, disponibilidade de água, você vai ter uma necessidade de construção de infraestrutura, de todos os elementos que estão em torno disso, eletricidade, seja energia renovável, sejam outras formas de energia para chegar às populações mais pobres. Eu tenho certeza que o mundo, com a pandemia, está tendo mais atenção, porque a gente não pode mais... A gente está discutindo energias de um lado, mas tem gente que não tem energia, né, Rosana? Tem gente que não tem acesso à energia. Então, e essa discussão está melhorando, ela está crescendo, né? A conscientização da sociedade está aumentando e a gente acredita que a demanda pelos nossos produtos vai crescer muito pelos nossos clientes, porque nós vamos precisar construir mais ruas, construir moradias mais seguras, as pessoas não podem mais cozinhar com lenha dentro de casa, porque as pessoas morrem intoxicadas ou às vezes até queimadas, porque não é um processo seguro, né, para dar condição competitiva para que se tenha gás em casa, eletricidade, água, coleta de esgotos, moradia segura, aquecimento. Tem uma série de demandas da sociedade
que vêm junto com isso. E, obviamente, a gente entende, quando nós entendemos que nós precisamos crescer, expandir, que as nossas tecnologias elas são transformadoras nesse sentido, a TechSeed fez todo sentido para a combinação com a Tupi. Tá? Outro ponto, só eu queria destacar, tem um ponto importante que nós lançamos no final do ano passado, que é a TupiTech e o TupiUp, que nós estamos buscando todas essas novas tecnologias, nós criamos um grupo de técnicos, nós trouxemos um novo grupo de técnicos para a companhia, que eles estão estudando tudo. Então, nós estamos estudando os biocombustíveis, os combustíveis alternativos, o hidrogênio, a amônia, e aí começam a nascer esses projetos. Mas o importante é a fonte de criação de tudo isso. Nós temos muita análise por trás, nós estamos olhando muitas alternativas. Por exemplo, nós vamos ter um problema adiante com a recuperação das placas fotovoltaicas, das placas de energia solar. Elas vão precisar ser recicladas. Ou próprio as usinas eólicas, elas vão precisar passar por um processo de reciclagem, elas precisam ser melhoradas. Nós estamos estudando tudo isso, porque talvez faça sentido, isso se combina com o nosso negócio original. Então, esse é o desenho, essa é a nossa busca contínua para o crescimento da companhia, e, obviamente, o grande propósito de melhorar a dignidade e a vida das pessoas. E a gente mede isso pelo aumento da expectativa de vida. A gente precisa aumentar a expectativa de vida, especialmente dessas regiões que eu mencionei. Porque não adianta a gente estar na Europa e Estados Unidos com expectativas de vida de 78 a 85 anos e na África em 60, no Brasil 71, 72. Eu acho que tem muito a avançar e depende muito dos produtos que nós fazemos, depende muito do avanço que nós podemos ter nessas sociedades, tá? Fernando, como é que a empresa demonstra a sua responsabilidade social quando a gente se refere às políticas de gênero e de raça, por exemplo? Olha, nós, evidentemente, temos um grande desafio aqui, né? Essa é uma companhia que nós geramos muitos empregos no nosso trabalho, tá? Então, é uma atividade que é muito intensiva em mão de obra, isso é muito bom, né? Porque nós geramos esse ano 2.000 novos postos de emprego nessa companhia, com a retomada do crescimento. E durante a crise nós não demitimos ninguém, tá? Então isso é muito importante, acho que assim, foi um compromisso que nós fizemos. Então hoje nós temos 21 nacionalidades na companhia, tá? Hoje, por exemplo, nosso conselho de administração, nós recebemos um prêmio do Women on Board, que hoje 1/3 do nosso conselho de administração, temos 3 mulheres compondo o nosso conselho. Nós temos desafios na operação ainda é pouco acima de 10%, tá? Nas lideranças é alguma coisa acima de 25% de mulheres, mas nos nossos grupos de aprendizes, trainees, estagiários, nós já temos mais de 50%, que é o povo que está entrando, que está crescendo na companhia, e é assim que a gente pretende tentar fazer uma transformação. Não é uma jornada simples, né, Rosana? É uma jornada longa, mas eu acho que a gente está absolutamente engajado com isso. E a equidade racial? Conta pra gente, a quantas anda? Então, os nossos indicadores, evidentemente, na região, nós estamos dentro dos percentuais da nossa região, tá? Temos hoje 21 nacionalidades. Por exemplo, nós temos 600 haitianos trabalhando na nossa companhia no Brasil, tá? Eu não tenho os dados exatos, mas são 600 haitianos, nós temos mais de 100 venezuelanos, tá? São pessoas que vieram para o Brasil para buscar uma vida melhor, tá? E, obviamente, a gente tem ajudado. E, hoje em dia, a gente tem visto, na região que nós operamos no Brasil e no México, são regiões que têm praticamente pleno emprego. A despeito do Brasil, a gente está vindo 12%, 14%. Santa Catarina, e essa região norte de Santa Catarina, a taxa de desemprego é abaixo de 3%. Então, a gente vê um processo de migração importante de maranhenses, de nordestinos em geral também, e, obviamente, essa nova base de funcionários da companhia tem sido principalmente alimentada pela migração dessas pessoas. Tá? Há um consenso de que empresas mais diversas, né, mais plurais, elas performam até 33% mais do que aquelas empresas homogêneas. Você cita que a Tupi tem 21 nacionalidades. Já dá para você perceber, Fernando, de que forma isso se reverte em melhor performance, em lucros, em engajamento dos colaboradores, por ter assim um ambiente muito mais plural?
Então, Zé, a gente percebe pelas demandas das pessoas, né? Cada um desses grupos traz novas demandas à companhia, né? Demandas pelos seus hábitos, pelos seus comportamentos, e é um processo de que nós aprendemos, a empresa aprende e eles também aprendem com a empresa. Então, a gente tem muitas atividades de educação e de construção, né? De uma nova companhia que seja capaz de seja mais inclusiva a essas pessoas, tá? Então, desde questões como colaborar com moradia, colaborar com questões essenciais para a vida dessas pessoas, tá? Mas também com a diversidade de ideias que eles trazem, com todo o crescimento que nós geramos aí. Não é um processo fácil, tá, Rosane? O que a gente tem feito realmente preparar essas pessoas para a liderança, porque uma vez que a gente não consegue encontrar nos nossos recrutamentos, nós precisamos preparar. Sejam as mulheres, sejam por equidade racial, nós temos que dar oportunidade. E nós somos uma empresa que nós financiamos muito o treinamento das pessoas, a formação em todos os níveis, tá? Desde formação escolar elementar até formação universitária, mestrandos, doutorandos, nós temos profissionais que estão aí em universidades em outras partes do mundo para assuntos específicos da companhia, mas, obviamente, nós estamos em todas as escalas crescendo, porque, obviamente, eu não consigo preencher uma cota ou qualquer coisa se eu não tiver no recrutamento essas pessoas, né? Eu preciso formar essas lideranças. Isso é um movimento que nós temos em andamento hoje. Não só contratar, nem só reter o talento, mas fazer com que essas pessoas cresçam dentro da empresa. Agora, Desenvolva. Fernando, imagino que você tem uma autocrítica acirrada, não é à toa que chegou no comando dessa grande empresa. Então, eu queria que você analisasse o que ainda está faltando para a Tupi ser considerada excelente em termos de ESG. Que aspecto você acha? Olha, aqui a gente podia melhorar um pouco, aqui a gente não está bem. Olha, Rosane, eu acho que começa. Eu mencionei no início que nós temos um desafio cultural de que incorporar na cabeça de toda a liderança da companhia, evidentemente, uma companhia de 83 anos e que as pessoas passam toda a carreira aqui. Então, nós temos famílias que têm 3 gerações trabalhando na companhia ao mesmo tempo. Imagina as E olha, festas de fim de ano, hein? exatamente, é grande. E você imagina como funciona. E o nosso desafio é que essas pessoas incorporem isso nas decisões, porque às vezes você busca exclusivamente excelência econômica, você pode afetar aspectos ambientais e até sociais, né, no respeito às pessoas, no respeito à condição de trabalho e tudo isso. Então, acho que o nosso grande desafio mesmo é a nossa capacidade de aculturar a organização para que em todas as decisões e pequenas decisões nós sejamos capazes de ser melhor, em todos os aspectos, nesse tripé que nós estamos buscando. Tá? Para que não Então, seja uma área estanque, uma área específica, né, um comitê ESG apenas, mas que isso realmente seja transversal, né, e preencha todos os poros da empresa. exato, porque evidentemente nós temos uma área de sustentabilidade, né, que Uhum. elabora relatórios, como tem aqui na imagem, e tudo isso que até eu convido os ouvintes a visitar o nosso website para verificar o nosso relatório de sustentabilidade, ele é muito interessante, tá? Existe esse grupo dedicado a essa atividade, mas acima de tudo nós precisamos levar isso para a cabeça de todas as pessoas, porque o nosso investidor está nos cobrando. Então, quando nós fizemos o nosso relatório, nós escutamos 735 stakeholders, então, desde o investidor na Dinamarca, ao sindicato da companhia no México, né? Todas as comunidades que nós operamos, o nosso conselho de administração, nós escutamos tudo isso para constituir uma matriz de materialidade que pudesse nos ajudar a criar qual é a ordem de elementos, isso está no nosso relatório de sustentabilidade, qual é a ordem de elementos que são mais importantes para os nossos stakeholders e que nós devemos orientar as nossas decisões. Uhum. Então, isso, evidentemente, é fundamental para decisões de investimento, para decisões de alocação de capital em geral, despesas, equipes, estruturas e assim por diante. Então, são 11 temas prioritários que foram elencados ali, né, que eles estão alinhados com todos os temas da ONU, com todos os elementos de estratégia do negócio, tá? Com as diretrizes de desenvolvimento e assim por diante.
Muito Então, bem. esse é o desenho, mas, evidentemente, é uma construção, né? Eu estou aprendendo muito com isso, porque quando eu saí da faculdade, a gente começa na companhia, você não tinha essa visão, essa Com preocupação, e certeza. a gente vem aprendendo, vamos estudando, vendo programas como o seu, que nós vamos apresentando com outras experiências de outras pessoas, né, de outras empresas, e eu acompanho a sua coluna também, porque com isso a gente vai aprendendo e vai trazendo para a companhia essas melhores experiências, Eu é que né? te agradeço pelo aprendizado de hoje. É sempre uma honra te entrevistar. Já tive essa oportunidade numa outra ocasião. E você é sempre muito bem-vindo aqui no CBN Sustentabilidade, viu, Fernando? Um beijo para você e até uma próxima. Obrigado, Rosane. Um abraço a todos e, por favor, visitem o nosso site, que é muito interessante, e aprendam com a gente e contribuam com novas sugestões. Eu Muito quero, obrigado. quando passar a pandemia, visitar vocês lá em Joinville. Eu e minha equipe aqui, as meninas querem também. Muito bem-vindas. É muito interessante aqui, vocês vão ficar muito bem impressionados, eu tenho certeza. Muito bem, Obrigado. obrigada, Fernando. Tchau, tchau. Tchau, Eu tchau. conversei com Fernando de Riso, CEO da Tupi. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Érica Paixão, a outra linda nos trabalhos técnicos Priscila Gubiotti e o bonito na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.